Bom dia, povo de Deus, muito bom dia, vamos nos achegando, glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, paz do Senhor, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live nesta manhã, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos nos achegando, envie aí nos grupos, nos grupos da igreja, para a família, o link da live. Vamos convidar as pessoas para participarem. Amém. Vamos nos achegando. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Publiquem aí, divulguem o link da live para os irmãos. Vamos começar mais um tempo de busca da presença de Deus, nos alimentarmos. Muito bom dia a todos, a paz a todos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos orar nesta manhã, começar nosso dia orando, consagrando esse tempo ao Senhor. Se você puder, levante as suas mãos comigo nesse instante e vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Pai soberano, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos na Tua presença nesta manhã e queremos conduzir as nossas vidas no Teu caminho. Então consagramos esse dia ao Senhor, te entregamos a nossa vida mais uma vez, entregamos a vida da nossa família diante do seu altar, meu Pai. Entregamos os nossos caminhos ao Senhor e pedimos a sua ajuda nesse dia. Como a tua palavra diz, e Ele vos ajudará ao romper da manhã. E nós estamos aqui diante da sua presença nesta manhã, pedindo, Senhor, a sua ajuda. Ajuda-nos, ó Pai, nos socorre, entra com as suas provisões neste dia, abre as comportas do céu, traga provisão sobre a nossa vida, sobre o teu povo, meu Deus. Nós clamamos a Ti porque somos dependentes de Ti, precisamos de Ti, confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que não há nada que o Senhor não possa fazer, e que não haverá impossíveis para Ti. Nós nos unimos agora em fé. Eu me uno em fé agora com os meus irmãos através desta live, para entregar o nosso dia, a nossa família, os nossos caminhos, tudo diante de Ti. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, as batalhas das quais nós não temos, Senhor,
condição de vencer se não for a sua mão. Batalhas das quais, Senhor, se a tua mão não nos prevalecer, se a sua mão não vier nos socorrer, nós certamente não venceremos. Mas entregamos a Ti e pedimos, nos ajuda nesta manhã. Nos socorre nesta manhã, Deus. Entra com as suas provisões, meu Pai. Traz uma resposta a cada coração sincero essa manhã. Onde houver uma mão levantada, onde houver um coração rendido, onde houver, Senhor, alguém de joelhos nesta manhã te pedindo que venha o socorro, que venha, Senhor, a sua resposta. Ó Deus, eu clamo nesta manhã pedindo que o Senhor visite a cada família da Igreja Cenáculo aqui em Saragoça e também no Brasil, Senhor. Visita cada um dos teus filhos, fortalece, meu Pai. Fortalece os meus irmãos agora, meu Deus. Fortalece o teu povo. Eu me uno agora com eles em oração, pedindo a sua bênção, a sua proteção. Guarda-nos, livra-nos, nos dá saúde, nos dá vida, Senhor. É o que eu oro no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse tempo devocional, a esse tempo de busca da palavra de Deus. Estamos avançando para o alvo, avançando para os propósitos de Deus. A paz do Senhor, irmã Juliane Cerqueira, muito bom dia. Aleluia. Bom dia, Rafa, paz do Senhor. Irmã Ilma, aleluia. Glória a Jesus. Irmã Shirley, muito bom dia. Pablo, Deus abençoe, tenha um bom dia, meu amado. Irmã Dai dos Reis, muito bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui com o coração sedento e querendo mais de Deus, aleluia. Nós também estamos aqui buscando essa presença gloriosa do Senhor, aleluia. Irmã Bia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Irmã Rafa, irmão Ricardo, irmã Kátia, bom dia a todos. Glória a Deus, glória a Jesus, que alegria estar com vocês. Povo de Deus, irmã Simone, paz do Senhor Jesus, bom dia. Deus é bom e está conosco, amém? Estamos avançando no conhecimento da palavra, avançando naquilo que Deus tem para nós. Estamos profetizando que 2026 será o ano da conquista, o ano de se apropriar daquilo que Deus tem para nós, o ano de tomar posse de cada uma das promessas de Deus para nossas vidas. Cada uma das palavras do Senhor que Ele nos prometeu, nós vamos para cima, vamos conquistar para a glória de Deus. Não vamos ficar parados, esperando as coisas acontecerem. Nós não vamos deixar a nossa vida ser a obra do acaso. Nós vamos escrever uma história grandiosa com Deus, com a bênção do Senhor, com uma fé audaciosa. Fé audaciosa. Escreva aí, fé audaciosa. É uma fé que se move, é uma fé que vai para cima. É uma fé que se apropria das promessas de Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Aleluia. Irmã Sônia, muito bom dia, seja bem-vinda. Aleluia. Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está trabalhando na nossa vida. E grandes coisas o Senhor já está fazendo. E os testemunhos estão brotando. Testemunhos estão brotando. E você vai ser o próximo. O próximo testemunho vai ser o seu. O próximo cântico de vitória vai ser o seu. Amém? Glória a Jesus. Nós estamos falando sobre os inimigos e sobre os frutos. Quando Deus falou para Josué a respeito da terra prometida, Ele falou, olha, eu vou te dar uma terra e essa terra é boa. Só que quando você chegar lá, você vai ter inimigos. E são 7 inimigos mais poderosos do que tu. E aí ele fala o nome dos inimigos. Os heteus, os jebuseus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus, os cananeus e os jebuseus. São 7 inimigos mais poderosos do que tu. Aí no capítulo 8 de Deuteronômio,
Isso ele fala no 7. No 8 ele vai falar: a terra que eu vou te dar é uma terra muito boa. Aí fala de 7 frutos. E esses 7 frutos ele diz assim: olha, é terra que vocês vão ter uma prosperidade grandiosa. Nessa terra vocês têm uvas, vocês têm azeite de oliva, vocês vão ter os figos, vocês vão ter as romãs e vocês vão ter as tâmaras. E ele vai falando dos 7 frutos que tem nessa terra, e cada um desses frutos ele aponta para uma vitória, né? Então quando você vence o espírito dos heteus ou hititas, você recebe o fruto da paz, né? Os hititas, eles representam o medo, eles representam o barulho, a pressão, né? E quando você vence isso, você recebe aquele fruto que é simbolizado pelo figo, que é a paz, a segurança, a tranquilidade. E Deus, irmãos, Ele tem pensamentos de paz sobre você, não de mal. A gente precisa ficar com aquilo que Deus disse na sua palavra. Muitas vezes o diabo ele quer colocar na nossa mente que coisas ruins vão acontecer. E essa é a fé do diabo. A fé de Deus é uma fé que ela te leva em direção ao milagre, né? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava num quadro de doença e a pessoa falava: não, eu já sei, vou morrer por causa disso, isso daqui eu já sei, eu vou morrer, não sei o que, essa doença aqui é para a morte, não sei o que. E o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Quem que te falou? Porque o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz ali é que a gente tem um prazo já pré-estabelecidos, né? Que os dias do homem são 70 anos. E aí muitos pela sua robustez se cuidou, buscou saúde e tal, e pode chegar a mais do que isso. Aí você está com 30 e tantos anos e está falando que vai morrer, isso daí não é a voz de Deus. A gente tem que ficar o que a palavra disse. A palavra disse que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu vou me apropriar da palavra e vou profetizar até a cura chegar. Vou ungir, vou profetizar, vou liberar decretos até a cura se manifestar. Porque as palavras de Deus, elas estão na Bíblia, a palavra de Deus está ali dentro. Então nós precisamos nos apegar ao que a palavra de Deus diz, não o que o inferno sopra. Quais são as sentenças que o inimigo tenta lançar sobre a sua vida? Não, até ao fim da minha vida eu vou ser assim mesmo, essa porta não vai se abrir, esse milagre não vai acontecer, isso daqui não vai mudar. Não vai por quê? Que demônio é esse que é mais forte que o nosso Deus? Não tem, não existe. Vai mudar, a situação vai mudar. O seu destino, ele está sendo escrito pelo Senhor. E tudo aquilo que é promessa de Deus para você e propósito de Deus para você vai se cumprir. Vai se cumprir sim. E vai dar tempo, e vai acontecer para a glória de Deus, e você vai celebrar. Então você tem que olhar para o futuro com uma visão, não de, tudo está acabado, não tem mais jeito. Tem jeito, vai dar certo. Deus vai conectar você com o seu destino, com o seu futuro. Tem um milagre no seu futuro te esperando. Qual é esse milagre que você quer viver? Qual é o milagre que você quer viver? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não haverá nada impossível para Deus. Então, você hoje, Deus está te chamando nesta manhã para jogar fora a sentença do diabo, a voz do inferno. Sabe, a fé do diabo é a fé da crise. O diabo também tem a sua fé. Ao passo que Deus tem uma fé, é a fé positiva. É a fé que crê no milagre. A fé de Deus é a fé que manifesta pelo impossível. Você olha assim, não, isso aqui vai acontecer para a glória de Deus. O homem diz que não,
O inferno diz que não, as probabilidades dizem que não, mas pela palavra eu tenho o sim e o amém de Deus. De Deus vem o sim e o amém. E essa palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela não vai voltar vazia. Essa palavra não vai cair por terra. E eu estou aqui como voz profética para te dizer que ainda que você tenha desistido desse sonho, Deus não desistiu. Ainda que você olhe e fale assim, não, eu acho que é melhor eu parar de sonhar com isso, é melhor eu abandonar. Deus não parou. Deus não desistiu. E Deus tem planos de bênção para você. E o propósito de Deus para a sua vida vai se concretizar. Vai se concretizar. Nós estamos aqui falando sobre se apropriar das bênçãos, se apropriar da terra, se apropriar daquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós precisamos ter fé para abraçar, fé para declarar. Talvez você não tenha mais nem coragem de abrir a boca e falar assim, olha, eu tomo posse disso assim, assim, assim. E essa manhã Deus está te convidando para fazer decretos e declarações proféticas. Eu tomo posse. Coloca o nome aí da sua posse. Coloca aí o nome daquilo que você vai se apropriar. Eu tomo posse é uma porta de emprego? Então diga, eu tomo posse da porta de emprego de honra que Deus vai me dar. Ah, é uma cura? Eu tomo posse da minha cura assim, 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 assim. É um casamento? Eu tomo posse. Deus tem uma aliança de glória para mim. Deus tem honra para minha vida. Deus vai preparar. Tá cheio de gente boa por aí. Tá cheio de gente maravilhosa que ama a Deus. Não é porque eu sofri uma decepção, não é porque eu passei por uma tristeza na minha vida, que agora eu vou me eximir da vitória de viver uma vida plena em Deus. E Deus vai abrir as portas, vai me conectar com o meu destino, e eu viverei um casamento feliz para a glória de Deus. É a transformação de um filho, é a transformação de alguém da sua família. Você vai tomar posse disso hoje. Você vai tomar posse, você vai começar a declarar. Declarar. Você vai abrir sua boca e você vai começar a falar decretos. Decretos de vida para sua família. Ah, é uma pessoa perturbada aí, que está incomodando você? Você vai começar a declarar a transformação. Comece a declarar a palavra. Para com a fé do diabo dizendo, não vai dar certo, vai afundar, que isso aqui não tem jeito. Essa é a fé do diabo. A fé de Deus, ela te leva para a luz. A palavra de Deus, ela nos garante. Deus é o Deus de restauração. Deus é o Deus de novos começos. Deus é o Deus de alegria. Deus é o Deus de novas oportunidades, de novas chances. E você precisa sonhar com isso e ir para cima e não ficar dormindo. Tem que se posicionar nas regiões celestiais. Tem que fazer um propósito no altar de Deus. Fazer uma aliança com o Senhor. Faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com o Senhor. Faz um voto com o Senhor. Faz uma aliança que você vai ver que Deus vai te responder. Quero desafiar a sua fé de você fazer um voto com o Senhor. De você ter uma aliança com Deus. De servir a Ele com integridade. É que muitas vezes as pessoas elas não recebem porque elas levam a vida espiritual de qualquer maneira. Elas não querem ter aliança com Deus. Não. Vai na igreja o dia que quer. O dia que sobra tempo. Vai uma semana, falta 10. Não está interessada no progresso. Não está interessada na mudança. Não dizima, não oferta. Não se coloca os seus dons, os seus talentos para servir o corpo de Cristo. Aí também não tem força para chegar diante de Deus e fazer uma aliança e tomar uma posição e falar, eu vou viver uma vida incrível. Então essa manhã Deus está te dizendo, olha, faz uma aliança comigo.
Faz um propósito comigo para você ver se eu não honro. Deus honra a gente que faz aliança. Caminha uma vida de compromisso com Jesus para você ver se as coisas não mudam. Lança fora aquilo que não presta. Abandona de vez para você ver se Deus não te responde. O problema é que a gente quer milagre, mas não quer abrir mão das coisas erradas. A gente quer viver o sobrenatural. A gente quer ver respostas de Deus, mas a gente não quer abrir mão daquilo que nos prende no Egito. E Deus está dizendo, deixa o Egito. Abandone o Egito de vez. Ah, mas eu já saí do Egito. Tá, mas está carregando o Egito com você. E Deus está dizendo, você não vai entrar na Canaã. Você não vai tomar posse da terra prometida enquanto você estiver com a mentalidade de escravo do Egito. Seja livre essa manhã. Se liberte de vícios, de medos. Se liberte da necessidade do mundo, da necessidade da roda dos escarnecedores, das más amizades, daquilo que não te empurra para o seu destino. Se levante. Deus vai honrar você. Levante-se, levanta suas mãos e clame ao Senhor. Fala, Deus me ajuda. Me sacode, sacode a minha vida, revoluciona a minha vida, vira a minha vida dos avessos, mas não deixa eu viver mais um ano de 2026 da mesma forma que eu tenho vivido todos esses anos. Eu não aceito mais. Eu vou viver uma vida exponencial, vida de milagres, de provisão, de portas abertas, de caminhos poderosos. Deus tem para você caminhos poderosos. Então, o espírito cananeu, hoje nós vamos falar sobre o espírito cananeu e o fruto que você recebe quando você vence o espírito cananeu. Então, cananeu, eles representam toda a terra da Cananeia. O espírito cananeu, ele aponta para as emoções que você tem que colocar para fora, que não pode fazer parte do comportamento, que não pode fazer parte da sua vida na terra nova. Então Canaã, ele é um símbolo do coração restaurado, do coração que Jesus veio habitar, que recebeu salvação. Essa é a Canaã. Aqui dentro, então, é a Canaã. E o espírito cananeu são aquilo que ainda você não colocou para fora. É os ocupas que tem que sair da sua vida. Os ocupas, as emoções que você tem que repreender, o comportamento que você tem que repreender. Então o espírito cananeu, ele celebra a injustiça. Ele gosta da diversão no lugar errado. A alegria dele está no copo errado, na mesa errada. O espírito cananeu, ele se alegra com a injustiça. Ele tem a balança enganosa. Tem prazer no erro. O espírito cananeu, ele gosta dos atalhos, né? Então os cananeus, a terra da ganância, da justiça escondida, a injustiça e o prazer terreno acima do espiritual. Em Canaã era celebrado a riqueza, mas da forma perversa. O quanto eu arranquei do outro, o quanto eu prejudiquei o outro. Lembra que nós estudamos a semana passada a balança injusta? Aquela pessoa que ela faz um negócio e a alegria dela é que o outro seja prejudicado nesse negócio. Provérbios 11 diz assim: balança enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então o cananeu, ele celebra a injustiça, ele se alegra no meio da bagunça, ele tem prazer no caminho errado, ele tem uma máscara de alegria, mas por dentro ele tem maldade.
Salmos 37, capítulo 37, versículo 1 e 2 diz: os justos veem a opressão do ímpio e se maravilham, mas o Senhor não os deixa impune. Os cananeus, eles gostam de atalhos, da vida fácil, dos resultados rápidos, sem justiça. Eles trabalham com a inveja e se acomodam naquilo que é injusto. Depois você dá uma volta aí nas lives anteriores, repassa o espírito cananeu. Eles se embriagam do vinho da injustiça. Eles compram um campo com a coroa da iniquidade. A prosperidade do cananeu, ela acontece, mas ela acontece por meio da injustiça e não por meio da justiça de Deus. É aquela prosperidade que vem com o esforço das mãos, mas não com a bênção de Deus, não com a bênção do Senhor. Não foi do modo de Deus. Então a Bíblia diz que ai daqueles que a maldade chama de boa e a bondade chama de má. Quantas pessoas elas contam dando risada e com prazer o lucro indevido. Quantas pessoas contam com prazer, né? Como elas lesaram a outra, quanto elas prejudicaram a outra pessoa. Então Deus está chamando você para um lugar de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Romanos 12 diz: alegrai-vos naquilo que é bom. Rejeite os atalhos. Para de procurar atalhos. Rejeite a alegria baseada na injustiça. E quando você rejeita viver no caminho dos cananeus, você expulsa o espírito dos cananeus. Lembra a semana passada que nós falamos que o cananeu é aquele espírito que é revelado no Salmo 73, quando Asaf olha e fala: olha, eu vi a riqueza do ímpio e eu quase sucumbi. Eu quase caí. Porque eu olhava para o ímpio e via: olha, ele está bem, ele está fazendo tudo errado, mas ele está bem. Por que eu estou fazendo aqui tudo certo e minha vida está dando errado? Por que eu estou fazendo a minha parte e estou passando por essas provações? E lá, olha lá o ímpio, fazendo as coisas erradas e está tudo bem. Esse caminho é perigoso. Esse caminho é perigoso. Então Asaf olha e fala: olha, eu entrei no templo, eu entrei na presença de Deus e vi que Deus é bom. Deus é bom. E aí ele começa a celebrar a bondade de Deus. Ele celebra a simplicidade, ele celebra o caminho de Deus. E quando você celebra, quando você agradece, você vence o espírito do descontentamento, você vence o espírito da inveja, você vence o espírito que dá uma loucura nas pessoas, aquele espírito de loucura que elas saem para fazer coisa errada, elas fazem as coisas erradas. E o fruto que você recebe, ela é simbolizado pelas uvas. A uva é o símbolo máximo de Canaã. Canaã e uva, ela tem uma história junto, né? Lembra dos espias que viram as uvas de Canaã, os cachos de uva gigante. As uvas, elas representam a alegria limpa, a prosperidade justa, a colheita verdadeira, alegria e celebração. A uva, ela aponta para o vinho, e o vinho tem a ver com a alegria, o símbolo da comunhão e da festa. E aí a Bíblia diz que cada um de nós nos assentaremos debaixo da nossa videira. Está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 4. Ou seja, Deus quer que você esteja debaixo da sua videira, ou seja, debaixo de um poder, de um manto, debaixo de uma verdade que libera alegria, debaixo de
de uma prosperidade real que libera alegria. Prosperidade honesta, comunhão e celebração. Quando vencemos o espírito cananeu, a riqueza deixa de ser maldição. E aí essa riqueza ela acontece debaixo da bênção de Deus. O prazer já não é o prazer do pecado. E o fruto do trabalho se torna uma alegria verdadeira. Então nessa manhã, coloque assim suas mãos e diga: Senhor, abençoe a obra das nossas mãos. Abençoe a obra das nossas mãos. Abençoe a nossa família. Abençoe o nosso trabalho honesto. Abençoa, Senhor, o nosso coração limpo. Nos dá o fruto da obediência, o fruto de vencer o espírito cananeu, o espírito da bagunça, o espírito da festa irresponsável, o fruto, sabe? O cananeu, ele representa aquele espírito da pessoa que ela está no buraco, mas ela quer folgar com a vida. Ela está numa situação caótica, mas ela não está pensando no futuro. Ela está cada dia mais se afundando. Irresponsável. E aí o espírito cananeu, quando ele é repreendido, as pessoas elas vão para a responsabilidade, para a disciplina. Mas todo mundo, o diabo tenta colocar na mente das pessoas que a disciplina é algo triste, que a disciplina, que a organização dá trabalho, que isso aqui é ruim, que você vai ficar infeliz se você for disciplinado, que você vai ser infeliz se você não celebrar, que não tem celebração. Não, é mentira do diabo isso, é mentira do Satanás que quer a sua vida bagunçada. Que quem faz cumpre ali os deveres, quem faz as coisas certas, que vai ser tristeza. Não, isso é mentira do diabo. Você vai ver a alegria que vai ser quando você vê a sua vida andando. Amor, tá tranquilo aqui, não aparece não. Não, eu peguei errado pra você. Não aparece aqui não. Então é mentira do diabo de que colocar a vida na linha, não tem graça. Então as pessoas se acostumam a viver na bagunça e acham que isso é alegria, que é felicidade. E na verdade ela está criando um caos, está criando problemas. E Deus está dizendo: tem um presente para quem faz a lição de casa. Tem um presente para quem entra na disciplina. Tem um presente para quem arruma a vida, para quem disciplina a vida, para quem faz a coisa certa. E aí vem os resultados, começa a chegar os resultados da bondade de Deus, os frutos da obediência. Você começa a prosperar da forma correta, a sua casa é cheia de paz, e você desfruta e você fala: meu Deus, eu não acredito que eu vivi tanto tempo naquela bagunça, achando que aquilo era a vida. Agora você desfruta de paz, de tranquilidade. Você desfruta da bênção do Senhor. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então as uvas simboliza isso. Você venceu o espírito da bagunça. E agora você recebe a alegria. Mas é uma alegria do céu, alegria justa, alegria limpa. Alegria da integridade, alegria de saber que está tudo caminhando da forma correta. Não é uma alegria com medo que daqui a pouco a casa vai cair, porque você sabe que as coisas estão fora do lugar. É a alegria da justiça, a alegria de alguém que sabe que está construindo uma construção sólida em Deus, que não está construindo a casa na areia e que mais cedo ou mais tarde tudo vai desabar. Porque o rico, aquele que é rico com a injustiça, aquele que está bem, mas está bem com a injustiça, ele não tem paz, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. E cai mesmo. Cai mesmo. Aquele que está construindo na areia. Quanta gente louca, quanta gente sem juízo construindo na areia. Com alianças com pessoas indevidas. Em caminhos indevidos, fazendo, construindo, gastando a sua vida na injustiça.
E Deus está dizendo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai cair, vai desabar, vai machucar muita gente. Mas hoje dá tempo. Dá tempo de começar a construir da forma correta. Muita gente está vivendo uma vida miserável. Na cabeça dele, na cabeça dessas pessoas, é a melhor vida que tem para viver. Mas está num caminho de morte. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é de morte. Quantas pessoas estão construindo uma cova para si mesmo, andando num caminho que lá na frente ele não vai poder desfrutar do que Deus tem para ele. Quantas pessoas vão embora cedo e aí não desfruta dos filhos, não desfruta dos netos, não chega nem a estar vivo para ver a bondade de Deus. E a palavra diz assim, louco, se hoje pedirem a sua alma, o que tens preparado para ti? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas a Bíblia é fiel e ela diz que muita gente, ela pode abreviar os seus dias, morrer cedo porque andou nos caminhos errados, porque escolheu os caminhos errados. E Davi vai dizer, olha, eu fui jovem e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que nós possamos ter um caminho longo com Deus. E se um dia, se Jesus não vier e não arrebatar, ninguém nasceu para semente. Um dia vai chegar o dia da morte, mas que seja farto de dias, encheio da bondade de Deus. Que você olhe para sua casa e você veja a sua casa como uma videira nova, uma videira frutífera, uma videira excelente. Que você olhe para sua casa, para sua família, e você veja a sua casa como uma mesa farta das bênçãos do Senhor. Que você, anciãozinho, velhinho, velhinha, com cabelo branco, mas lúcido, saudável, com coração apaixonado por Jesus, farto de dias, farto de abundância, de alegria, de chegar no final da sua vida e você dizer verdadeiramente, vale a pena servir ao Senhor. E eu vi em todos os meus dias a bondade de Deus. Então para com essa bagunça, sai do caminho tortuoso, organize sua vida, escolha o caminho da obediência, faz a lição de casa. É difícil, é pesado, escolha o seu difícil. Se você acha que é difícil se organizar, então fica com o difícil da bagunça. Você vai ter que escolher que preço que você vai pagar. De não fazer agora e lá na frente você se arrepender porque você não se organizou. De chegar na sua velhice desprotegido, sem vida, sem perspectiva, sem saúde. Tem gente que não pensa no futuro. Tá aí. E bebe todo dia, e não cuida da saúde, e não dorme direito, e não se alimenta direito, e não faz os negócios direito, só vai acumulando problemas, a cabeça vai ficando... Porque ninguém aguenta tanta pressão, tanta preocupação e tanta bagunça. Aí a cabeça vai ficando ruim, o corpo vai ficando ruim, a mente vai ficando ruim, vai envelhecendo não de forma saudável, Pode até envelhecer, mas sem saúde, sem paz, sem vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você abundância de dias, favor, saúde, paz. Escolha esse caminho de você chegar no final da sua vida com o coração pleno, cheio de paz, com a família organizada, com a bênção de Deus tocando
seus filhos, os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. De você olhar para trás e falar verdadeiramente, Deus é fiel. Verdadeiramente vale a pena servir ao Senhor. Verdadeiramente, o caminho do justo é como a luz da aurora, que a cada dia vai brilhando mais e mais. Toma posse desse fruto. Que a sua vida, se algum desenho fosse representar a sua vida, que seja esse cacho de uva. Que a sua vida seja essa videira, sabe? De alegria, de prazer. Eu profetizo sobre a sua vida isso. Você lá no final da sua vida, você vai olhar e falar, verdadeiramente Deus fez isso na minha vida. Verdadeiramente o Senhor me deu alegria na terra, e favor e bondade. É bem verdade que no mundo tereis aflições, sim. Mas a sua vida não precisa ser um filme de terror. Não precisa ser só tristeza e choro e a novela mexicana. Não, não. Você vai viver a bondade de Deus. Amém? Diga, eu viverei a bondade de Deus. Eu tomo posse da bondade de Deus. Eu tomo posse da vida abundante. Eu vou me organizar, eu vou colocar as coisas no lugar. E eu viverei uma vida abundante. E se Jesus não voltar, eu vou morrer farto de dias, velhinho, da cabeça branca, mas lúcida, cheio da glória de Deus, com o coração em paz, né? Já viu gente que chega no final da vida doente da cabeça, perturbado, ruim? Aí ele faz a passagem, né? Você vê até a morte do ímpio. Quando ele está no caixão, você olha, você vê aquele semblante de terror, porque na hora que ele fechou os olhos aqui, apagou aqui, ele encontrou com os resultados do plantio, uma vida eterna de destruição. Você olha no caixão do ímpio, você olha e você vê o semblante de dor, é um negócio pesado, terrível. Quantas vezes eu fui num velório de alguém, né? Que não quis aceitar Jesus, que não quis Jesus, que não quis arrumar a vida, que não quis perdoar, que não quis amar as pessoas. Aí você chega ali e tem aquele ambiente pesado, aquele semblante terrível, porque na eternidade ele já se encontrou com o inferno, com aquilo que ele plantou. Mas aí você vai no velório do justo. Quantas vezes a gente vai, né? Aquelas pessoas, aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos que foram obedientes ao Senhor, que viveu a bondade, que viveu o amor de Deus. Aí você olha, ele está com aquele semblante de paz, porque na hora da passagem ele viu a luz de Deus, ele viu onde ele estava entrando, e aí você tem aquele reconforto, você fala assim, olha, foi, mas a gente vai se encontrar naquele grande dia. A eternidade nos espera. Aqui, a vida é um sopro. Aqui a vida é um sopro. Depois tem toda uma eternidade para você viver. Então que você faça a sua parte. Que você ande no caminho da obediência. Que você escute a voz do Espírito Santo. E decida hoje viver a bondade de Deus. Fazer a coisa certa, viver no santo temor do Senhor. Que você receba a vida, que você receba força, que você receba alegria, inteligência para fazer a sua história, ser a história de alguém que serviu ao Senhor e que viveu o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia diz que aquele que fazer a vontade do Senhor, eles reinarão em vida e terão a sua recompensa aqui e na eternidade. Você pode viver a recompensa aqui também, 1000 vezes mais aqui, e a coroa da vida na eternidade. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você receba a sabedoria do alto, sabedoria de Deus,
para viver uma vida sábia, uma vida justa, uma vida reta, fazendo a vontade do Senhor. Isso sim vai te levar para um lugar de descanso e de paz, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós nos entregamos a Ti. Entregamos a nossa vida a Ti. Nós queremos ser esse tipo de gente que toma a decisão certa, que paga o preço que tiver que pagar, mas que arruma a vida, que organiza e que anda na Sua presença. Esse tipo de gente que não quer viver de forma irresponsável, ignorando a eternidade, ignorando os resultados. Não queremos ser esse tipo de gente que anda no caminho que parece direito, mas o fim é de morte. Nós repreendemos essa manhã o espírito de loucura, repreendemos nessa manhã o espírito de irresponsabilidade, esse desejo pelo mal, essa vida autodestrutiva que muitos têm andado, fazendo escolhas estúpidas, que não promovem alegria verdadeira, que não trazem bondade, que não trazem justiça, que não prospera, sendo roubados pelo Satanás, roubados. Os dias vão passando e as pessoas vão sendo roubadas, vão sendo enganadas, porque o diabo promete uma alegria que ele não cumpre, promete um prazer que ele não tem, promete uma vida de engano, porque no final só sobra morte, destruição e dores. Mas nós estamos aqui para construir na rocha, para andar no caminho da luz e da verdade, de viver uma vida que te glorifica, uma vida sana, uma vida íntegra, uma vida organizada, com paz. Fortalece os meus irmãos nessa manhã, ajuda cada um a andar nesse caminho. Ó Deus, eu oro para que eles tenham a consciência limpa, que eles tenham, Senhor, a firme decisão de pagar o preço que tiver que pagar, de se organizar, mas de entrar nesse lugar de responsabilidade, de justiça, de verdade, de ter, ó Deus, no espírito, a alegria de saber que está construindo uma construção poderosa que louva a Deus, que glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai. Fortalece os meus irmãos, dá a eles a alegria de servir ao Senhor. Que eles possam viver a bondade de Deus, a justiça de Deus. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de loucura, toda irresponsabilidade, toda obra de treva que faz as pessoas ficarem cegas, caminhando no caminho da morte e pensando que estão na vida. Tira toda a cegueira espiritual, todo engano. Abre a mente, abre a visão, nos dá força, nos dá alegria, nos dá coragem, nos dá ânimo, Jesus. E muitas vezes colocar a vida em ordem demora, é trabalhoso, mas o fruto é poderoso. O fruto é um fruto que é doce na boca. Então eu oro para que seus filhos vençam, que a vida deles seja essa história e que no final eles possam olhar e ver que fizeram uma linda construção para a glória do seu nome. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso povo. Eu declaro portas abertas, milagres sobrenaturais. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, as portas das oportunidades sendo abertas. O favor do Senhor sobre eles. Declaro caminhos direitos, caminhos aplainados.
vai tirando todo embaraço, todo espinho, todo pedregulho, e que os seus filhos possam andar num caminho aplainado por Ti. Eu oro, Senhor, nesta manhã e declaro o Seu favor, a Sua bondade, a Sua justiça, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe você nesta quinta-feira, jueves. Que Deus te bendiga, que você seja abençoado, que seu caminho seja próspero, que a sua casa seja uma casa de luz, uma casa de paz, de bênção, em nome de Jesus. Amém? Espero você amanhã para terminarmos a semana. Amém? Vamos terminar a semana amanhã e espero você às 6h30. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã, sexta-feira, estamos terminando essa semana com chave de ouro, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Está liberado para o seu trabalho. Está liberado para você ter um dia de vitória. Amém? Quinta-feira de vitória para você. Glória a Deus. Rafa, obrigado, pastor. Deus abençoe você. Irmã Simone, obrigado por tanto. Amém. Deus te abençoe também. Muito obrigado. Irmã Vera, Deus abençoe. Irmã Kátia, Pablo, Bia, obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. Ricardo, quem mais? Irmã Ilma, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Kátia, Ricardo, Lívia, toda a família. Deus abençoe vocês. E boa quinta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.